É com prazer que nos encontramos hoje aqui na casa do Senhor. Gostaria de cumprimentar todas as irmãs, os irmãos, os amigos que nos visitam esta manhã, que se sintam bem no nosso meio. E já agora, lembrar-me também de todos aqueles que nos assistem através da internet, um bom sábado para todos. Hoje é um dia especial por duas razões. A primeira e a principal porque é sábado, o dia que o nosso Deus criou, o dia que Ele abençoou, santificou e guardou. E nós, como cristãos, devemos guardar também o quarto mandamento da lei de Deus. A segunda razão, por ser um dia especial, é como o ancião Paulo já falou, é o dia do Ministério da Mulher. E a Igreja da Amadora, dando cumprimento ao calendário da Conferência Geral da Divisão e da União, está a celebrar durante o mês de março o dia do Ministério, do Dia Internacional da Oração do Ministério da Mulher. Uma igreja que ora é uma igreja que tem poder. E alguém disse, e eu concordo plenamente, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A Bíblia está carregada de mensagens de mulheres e homens que oraram e das respostas que receberam pelas suas orações. Da Bíblia eu escolhi apenas 3 mulheres, que vou de uma maneira muito simples falar sobre elas para focar exatamente o seu pedido e a resposta de Deus às suas orações. A primeira mulher que eu escolhi foi Esther. Esther era uma jovem judia, mas segundo dizem, muito bela. E pela força das circunstâncias, ela veio-se a tornar rainha. Ela casou com um poderoso rei, o rei Assuero. Este rei era rei medo-persa. Naquele tempo, este império era um império muito poderoso. Mas a rainha Esther foi confrontada. Eu penso que todos conhecem a história da rainha Esther, mas se alguém por acaso não a conhecer, pode ler no Velho Testamento, no livro de Esther. E aqueles que conhecem, se quiserem recordar, podem-no fazer também, é claro. Pois a rainha Esther foi confrontada, e todo o povo judeu, por uma situação muito complicada, um decreto de morte. Já imaginaram o que é receber uma sentença de morte? Pois foi o que eles receberam. E no 13º dia do 12º mês de Adar, todos os judeus seriam destruídos, mortos, aniquilados. O que é que eles fizeram? Oraram. Oraram e jejuaram. E com que intensidade eles devem ter orado. E a resposta de Deus, qual foi? Salvação. Adar significa alegria. Aquele dia não seria nada alegre para os judeus, mas tornou-se efetivamente num dia muito alegre quando eles souberam que estavam livres, que estavam salvos, que Deus os tinha ajudado. A segunda mulher que eu escolhi era casada com Elcana. Ana, alguém disse muito bem. Ana também é uma história muito conhecida. Ana tinha um grande problema na sua vida. O problema desta mulher era ser estéril. Ela não podia ter filhos. Ela, pelo menos, estava impossibilitada de ter filhos. E ela orou.
não orou durante alguns dias. Às vezes nós oramos e quando não vimos uma resposta imediata à nossa oração, temos tendência de murchar e deixar de orar. Mas não. Ana orou durante vários anos. Ela também teve alguns problemas que as pessoas, quando haviam, nomeadamente o sacerdote, quando a viu orar no templo durante bastante tempo e mexia só os lábios, pensou que ela estava embriagada. Não, aquela mulher derramava a sua alma perante Deus. E acontece que naquele tempo era muito, muito complicado não ter filhos. Porque o nome de uma mulher estava sempre associado ao nome de um homem. Filha de, mulher de, mãe de. Ana orou vários anos, conforme eu já disse. Embora o seu marido fosse muito bom, muito compreensivo, ela era muito infeliz. Até que Deus ouviu a sua oração. Qual foi a resposta da oração a Ana? Samuel, o seu primogênito. Mas não foi só Samuel. Abram as Bíblias, por favor, em 1 de Samuel, no capítulo 2 e no versículo 21. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Já todos acharam? Sim? Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Graças a Deus por isso. Que maravilha! O seu problema passou. Desculpem a redundância, mas ela passou a ser uma mãe feliz, rodeada de filhos. Deus responde sempre às nossas orações. Às vezes, leva uns dias, como no caso de Esther. Outras vezes pode levar anos, como no caso de Diana. Outras vezes, as pessoas nem sabem que a sua oração foi atendida. Às vezes é atendida só depois da sua morte. Há mães que têm orado por filhos, para que eles se convertam, nunca tiveram essa alegria e depois da sua morte, os filhos vieram a converter-se. Mas passemos à terceira mulher que eu escolhi. E esta mulher foi uma hebreia, de nome Joquebed, casada com Arão, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. O menino chamava-se Arão e a menina Miriam. Pois bem, esta mulher era uma escrava, porque ela vivia no Egito e todos aqueles que viviam no Egito, todos os hebreus que viviam no Egito, eram escravos. Mas a sua vida decorria mais ou menos bem até uma determinada altura em que ela engravidou. E agora perguntamos nós, mas não é uma bênção? Não era uma bênção naquele tempo ter muitos filhos? Era. Mas para aquela escrava hebreia não era assim uma bênção tão grande. E porquê? Porque Faraó tinha pedido às parteiras que quando nascesse um bebê hebreu, se fosse uma menina, podia viver. Se fosse um menino, deveria morrer. Naquele tempo não havia ecografias, é claro. Mas os corações das mães raramente se enganam. Eu lembro-me quando estava à espera da Cristina, a maior parte das pessoas dizia:
é um menino. E eu dizia, uma menina. E as pessoas, pode fazer tudo azulinho. E eu, é uma menina. E, entretanto, ainda não tinha feito ecografia. Claro que no meu tempo já havia ecografias. E quando, portanto, quem me fez a ecografia diz, o que é que queria, o que é que gostaria de ter? Uma menina. Ele não me disse o que era. Mas eu pensei cá para comigo, é uma menina. E nasceu uma menina. Portanto, as mães normalmente têm sempre um palpite. Normalmente. E Jocobede, eu acredito que ela tenha orado muito e talvez ela tivesse também esse pressentimento que seria um menino. E quando nasceu, foi um menino. Bem, se aquela mãe tinha orado até ali, eu acredito que ela redobrou as suas orações. Que fazer com aquele menino? Ela não o iria matar. Felizmente que as parteiras também não ligaram à voz de Faraó porque eram tementes a Deus. E o menino começou a desenvolver-se, o menino começou a crescer e já tinha 3 meses e ela não podia escondê-lo mais. E orava para que Deus encontrasse a solução, porque quando nós não temos uma possibilidade, quando as nossas possibilidades se esgotam, aí os impossíveis para Deus se concretizam. E Deus deu uma ideia a Jocobede e ao seu marido, Arão. E o que é que acontece? Todos sabemos, todos conhecemos a história. Pois bem, aquele menino foi posto numa cestinha, Deus trabalhou na cabeça da princesa, sensibilizando-a, ele veio de encontro no Nilo aos braços da princesa, poderemos assim dizer, e ela teve compaixão daquele bebé. Todos nós conhecemos a história. E o que é mais interessante é que aquele menino se tornou num homem fantástico. Ele falava face a face com Deus. Quantos de nós gostaríamos de ter essa possibilidade de falar face a face com Deus? E tornou-se um homem mundialmente conhecido. E agora eu pergunto, será que Deus ainda escuta as nossas orações, as orações do seu povo? Será que escuta? O nosso Deus é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e de eternamente. Nós é que podemos mudar, mas Deus não muda. Deus não muda e Ele escuta as nossas orações. E acontece que vamos fazer um minuto de silêncio. Isto não estava previsto, mas pela força das circunstâncias eu acho que o devemos fazer. Um minuto de silêncio em que cada um de nós irá orar por Moçambique. Uma situação muito complicada. Oremos para que o Senhor intervenha. Amém. Eu tinha pedido a 3 irmãs, e escolhi-as de continentes diferentes para demonstrar que sejamos nós quem formos, estejamos nós onde estivermos. Se utilizarmos este meio que Deus nos deu, que é a oração, que é o meio mais fantástico de nos pormos em comunicação com Deus, e Deus está sempre disposto a ouvir as nossas orações, seja a que horas for, seja em que local for.
Infelizmente, uma das irmãs não pôde estar presente porque adoeceu. Que Deus a ajude e que ela recupere bem. Mas temos outras duas. Mas antes, porém, eu vou pedir ao grupo jovem que nos presenteie com um número musical. A música que trazemos hoje tem uma mensagem muito bonita que gostávamos de partilhar convosco, uma vez que vamos cantar em inglês e pode ser que nem toda a gente compreenda. Mas não queríamos deixar que perdessem a mensagem por causa disso. Deus dá a cada um de nós dons maravilhosos. Alguns que dão mais nas vistas, outros mais secretos, mas dá a todos um pedacinho das capacidades incríveis que distribui pela humanidade. Quando nos juntamos todos e pomos em prática esses dons, nós criamos uma espécie de melodia fantástica e assim podemos glorificar a Deus. There are times when you might feel aimless and can't see the places where you belong. But to find that there is a purpose, it's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. And you know how to let it ring out as you discover who you are. With us around you, we start to wake up to the sound they are in their heart. It's so amazing, but we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. As you feel the notes feel, oh, you see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious.
Agradecemos a estes jovens que o Senhor vos continue a abençoar nas vossas vozes para que nos continuem a deliciar. Ora, a primeira irmã que eu convidei, ela vem de São Tomé e Príncipe. É a irmã Odete, que todos conhecemos muito bem aqui na igreja, e ela vem contar uma das suas experiências. Ela tem várias experiências e acedeu contar uma das suas experiências. A irmã Odete não vem aqui para cima e vocês vão perceber porquê. Ela vai ficar aqui embaixo e vai contar a sua experiência. Eu agradeço-lhe muito, irmã Odete, por ter acedido ao meu pedido. Bom dia, irmãos. Vocês já sabem meu nome, conhecem-me. E é a primeira vez que eu vou contar testemunho da minha doença. Eu estive lá em Santo Tomé, fazia meu negócio. Então, levantei um bidão de 25 litros de azeite e bateu-me aqui, eu sozinha. E passei as mãos e disse, vi como o bidão me bateu. Doeu, quando passei a mão, pronto, passou. E não liguei. Comecei a continuar a fazer meu trabalho. Depois de 1 mês, 2 meses, eu tinha uma pressa e tentei correr. Quando eu corri, pus pé para correr, o tendão prendeu-me. Eu já tinha esquecido que eu apanhei pancada no joelho. Eu disse, eu não caí. O que aconteceu com o meu joelho? Que eu não posso correr, que o tendão prendeu-me. Pois eu vim lembrar que era o bidão que me bateu. Doeu. Eu tomei uns comprimidos, cheguei em casa, tomei uns comprimidos e passou. Mas depois de umas 3 semanas voltou a doer. E eu fui à consulta. Fui à consulta e eu expliquei ao médico o que aconteceu com o meu joelho. O médico disse, vocês são assim, quando coisa acontece no momento para vocês virem para a consulta, vocês não vêm. Pois quando fica pior é que vocês vêm. Pois ele disse, tens que fazer exame. E eu fui fazer exame. Eu fiz exame, ele viu, e eu também vi, uma bolinha fora de rótula. Depois, ele não me disse o que era. Depois ele me disse assim, você vai internar. Eu disse, bom, se é para internar, eu interno. O médico vai me dar uma injeção, uma coisa assim, passa. Mas eu tinha muito medo do hospital, de dormir. Eu fui, internei. E a auxiliar disse, você vai ficar aqui no corredor, porque não há cama. Ele disse, agora é que vai. Eu tinha medo do hospital. Dormi no corredor, senhora, sim. Tá bem. Eu fiquei no corredor, depois, quando o quarto ficou vago, passaram para o quarto. E ele voltou a fazer meu exame, outra vez. Ele não me disse o que era ainda. Quando ele fez meu segundo exame, é que ele me disse assim, a secretária perguntou, ele disse assim, eu já desconfiava o que é que você tinha no joelho. E a secretária disse, o que é que ela tem, doutor? Assim, muito assustada. E o doutor não disse nada. Disse, vai para o quarto. Eu fui embora. Depois ele foi ter comigo lá no quarto, ele me disse assim, diz teu pai para vir ter comigo. E eu chamei meu pai foi ter com ele, e ele disse, meu pai, o que eu tinha. Depois meu pai veio e me disse assim, o médico disse que você tem tumor no joelho. Eu disse, tumor? Pois eu como cantava no coro, as colegas, no sábado, as colegas do coro saíram da igreja, foram lá ter comigo no hospital, e eles disseram, você já sabe o que é que tem no joelho? Eu disse, já, o médico disse que é tumor. E toda a gente ficou estranho, mas ele disse, olha, a única coisa é a oração. Vocês oram por mim, eu também aqui no hospital eu vou orar. E assim foi. Depois, na segunda-feira, o médico veio e disse, eu vou te dar uma junta, porque não é porque eu não posso operar você aqui, mas onde o tumor sai você ao lado do tendão. E se eu operar você aqui, você pode perder uma perna. E então, ele enviou-me para aqui, para Lisboa. Cheguei aqui a Lisboa, eu fiz exame, o médico disse o mesmo. O tumor já está avançado e você vai perder uma perna. Pois eu liguei para os meus irmãos lá em Santo, me disse, olha, o médico disse aqui a Lisboa que o tumor já está avançado e que eu vou perder uma perna, mas, por favor, orem por mim. Vocês oram e eu também oro, eu tenho esperança.
Deus é maior, nosso Deus é maior. Eu confio em Deus. Se Deus permitiu, paciência, mas eu confio em Deus. E assim foi. O médico, eu fiz exame, internei aqui em Coimbra. Fiquei 1 mês e dias internada. O médico, quando acabei de fazer todo o exame, foi numa quarta-feira, eu ia operar na terça-feira, dia 15 de dezembro de 2008. O médico veio, disse, mas Odete, está tudo bem? Ele disse, tudo. Sabes que vai ser operada no dia 15? Ele disse, sim, doutor, eu sei. Mas você vai perder uma perna. Aceitas? Esse doutor. Eu sorri, mas levantei, olhei, doutor, mesmo no centro de cara, disse, doutor, eu aceito. E então ele disse, mas eu não vou te dar esperança, porque nós não vamos cortar você perna sem abrir. Vamos abrir você perna, depois para ver o que originou a pancada. Disse, está bem. Ele foi, a secretária trouxe o livro e assinei. Depois comecei a chorar. No momento que o médico falou isso, eu não senti nada. Aceitei com toda alegria. Mas quando o secretário trouxe o livro, eu comecei a chorar. Eu assinei a chorar. Depois outra colega estava lá e disse, Odete, você está a chorar porque disse, estou a chorar porque o médico disse que vai me cortar a perna. Ela disse, não, você já foi operada no joelho? Eu disse, não, é pela primeira vez. Ela disse, no meu joelho eu já fui operada 7 vezes. Você, como é a primeira vez, eu acho, o médico também disse a mesma coisa. Mas eu confiei em Deus, hoje eu tenho minha perna. Depois eu pergunto a ela, você é religiosa? Ela disse, você de qual é a religião? Ela disse, eu sou católica. Hoje ele disse, ela também sou religiosa. Eu confio muito em Deus. Depois ela perguntou, você de qual é a religião? Eu sou adventista do 7º dia. Depois ela disse assim, adventista do 7º dia? Eu nunca ouvia falar. Depois disse, sou adventista do 7º dia. E eu confio muito em Deus. E assim foi. O médico foi embora e no dia 15 eu fui para a sala de operação. Quando cheguei lá, estava tomando anestesia no braço e chegou o médico. O médico, antes disso, quando a secretária foi embora, eu orei. Orei à noite, disse, Senhor, meu Deus, eu confio muito em Senhor. Eu sei que aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo por mim. Mas uma coisa é, mostra-me no sonho, Senhor, se eu vou perder a minha perna ou como é que a minha perna vai ficar. E eu dormi. Quando acabei de orar, pedi ao Senhor, eu dormi. Dormi e sonhei com 2 senhoras, mas não vi a cara das senhoras, só vi as costas. 2 senhoras andarem passo a passo e uma andar com deficiência. E eu fiquei a ver e disse, mas o que essa mulher fez que ela está andando deficiente assim? Mas estão andando deficiente, mas passo a passo com aquela outra. Uma era alta e outra um pouco baixa. Eu fiquei a ver para a senhora, depois eu despertei no sono. Já não lembrei que eu pedi a Deus para me mostrar como é que meu pé vai ficar. E eu levantei de manhã, fiz oração, cantei hino dentro de mim, fiz oração, agradeci a Deus. Depois eu vim refletir o sonho. Que disse, será que sou eu que vou ficar assim, deficiente? Será que Deus me mostrou no sonho que sou eu que vou ficar assim? Eu fiquei um pouco triste, mas não. Se for assim, eu agradeço a Deus do que ficar sem uma perna. E assim foi. Eu fui para a sala, na terça-feira, e o médico estava tomando anestesia, o médico chegou, cumprimentou, está tudo bem? Disse ele, tudo. Sabes que você vai sair aqui sem uma perna? Ele disse, doutor, como o doutor puder. Mas falou dentro de mim, como o doutor puder, porque eu já falei com meu Deus. Eu sei que eu não vou sair aqui sem perna. E assim, eu já não sei mais, porque adormeci. E quando eu operei, eu só ouvi ele chamar a mim, Odete, desperta, porque a operação correu muito boa. E eu toquei, mexi pé. Quando mexi pé, que eu vi que eu estava com meu pé, disse, agradeci a Deus, disse, Senhor, muito obrigado. Amém. O homem, quando fala, nós temos nosso Deus, confiamos no nosso Deus. Porque o homem fala daquilo que Deus deu eles ciências para eles dizer sobre nossa doença. Mas se nós temos a confiança plena em nosso Deus, que nosso Deus é maior de tudo, não tememos. Amém. Por isso, dessa vez eu ainda vou ser operada, porque o tendão que estabiliza a perna fugiu de prótese. Mas eu estou com a mesma esperança.
que tudo vai correr bem, porque já conversei com meu Deus. Eu disse, Deus, eu sei que eu vou ficar deficiente, mas eu vou morrer com as duas minhas pernas. Quando Jesus vier, eu vou ressuscitar, fica... E assisto. Agradecemos à irmã Odete e agradecemos essa confiança que ela tem em Deus e certamente Deus ouve as nossas orações. A nossa irmã Cibele foi também quem eu convidei para contar uma experiência. A irmã Cibele vem de São Paulo, do estado de São Paulo, no interior de São Paulo, portanto, Brasil. E ela vai-nos contar também a sua experiência. 10 minutos, Cibele. Bom dia novamente, irmãos. Eu tenho uma experiência com o meu pai. O meu pai precisava fazer uma cirurgia da vesícula, e já fazia alguns anos que nós estávamos orando, devido ao histórico dele de saúde, estava muito delicado. Eu cheguei ao Brasil para acompanhar a cirurgia do meu pai e cuidar dele. Infelizmente, não foi aprovado na altura, devido aos riscos, né, da saúde dele. Os médicos estavam com receio de operá-lo e não quiseram operar, voltei para Portugal. Continuávamos orando durante quase um ano, e meu pai sofrendo, com muita dor, e nós orando, pedindo que desse uma luz. Finalmente, foi feita a cirurgia, vai ser operado. Papai foi operado, correu bem a cirurgia, passado 2 dias, infelizmente, as coisas não estavam bem, teve que novamente fazer outra cirurgia no mesmo lugar. Papai voltou para o quarto, estava em estado muito crítico, pegou uma infecção hospitalar muito grave, não reagia à medicação. E nós sempre orando, a família toda sempre orando e pedindo para que Deus colocasse sua mão e nos mostrasse o que poderia acontecer. Era muito sofrimento, porque quando o meu telefone tocava, já me doía, que eu pensava, aconteceu alguma coisa. Eu estava no trabalho, tocou o telefone, e a minha filha estava em pranto, disse, mamãe, o vô vai operar novamente. Ó, meus amigos, eu falei para minha filha, eu converso com você em casa. Eu fui para minha casa. Eu cheguei na minha casa, eu me joguei de joelho. Eu não ajoelhei, eu me joguei de joelho. Comecei a chorar e clamei, implorei a Deus. Falei, oh, meu pai, é tanto sofrimento, já é a 3ª vez que ele vai operar, não tem um antibiótico que meu pai reaja. Eu creio em ti. Qual é a sua vontade? Eu não posso desistir do Senhor, mesmo que eu tenha que perder o meu pai. Porque nós amamos tantas pessoas que, mesmo quando elas estão sofrendo, a gente não quer que ela descanse. Eu passei por esse estágio, e com Jesus eu aprendi isso. E falei, me responde, pai. Porque eu senti uma dor, que eu deitava, e pedi para ele, fiquei quieta, me responda. Fui para o meu quarto. Passado algumas horas, já estava meu pai preparado, já há muitos dias sem comer, para ser operado. Chega a equipe médica e fala para a minha família, nós vamos tentar mais um medicamento com o seu pai para matar o bicho, que eles falam bicho. Vamos ter que colocar, tipo, na veia. E minha filha liga, mamãe, vão dar um medicamento para o vovô. Tá bem. E ficamos à espera. Quando meu pai estava saindo para o bloco operatório, estávamos todos na sala, né, a minha família, e eu estava de joelho, falando com a minha mãe pelo telefone. Meu pai sai da sala de cirurgia e o médico fala, ele está reagindo. Ele está reagindo, não vai ser necessário abrir novamente. Ó, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele foi para o quarto, meu pai sentou na cama e disse, tenho fome. Hoje a saúde veio me visitar. Não, foi Deus que visitou meu pai. Porque Deus nos visita pela saúde, pelo amor, com um abraço, com um sorriso. Meu pai foi tomar banho, minha filha foi junto e disse que meu pai esfregava as pernas. E ela ficou impressionada de ver o que ele levantou. Meu pai tomou banho, fazíamos diálise, vestiu a roupa dele, que meu pai não andava de pijama. Era muito vaidoso, era um senhor muito vaidoso. E disse, com a veia, tomando
o soro, o antibiótico que Deus colocou para ele, que não foi o homem, foi Deus que mandou aquele medicamento para o meu pai. E falou, eu vou para a hemodiálise e quando eu voltar eu quero comer com colher. Porque eu sou do interior e eu como com colher, eu com a mão. Porque é assim que comia antigamente, não é? Antigamente. Nós temos que ir para Deus, orar e suplicar como nós estamos, não como nós queremos. Eu devo tudo isso, primeiro a Deus, e depois a minha mãe. Porque a minha mãe não era adventista, mas minha mãe era uma mulher de fé, que orava. E ela sempre falava, fala sempre com Deus. Então, esse é meu testemunho, irmãos, que mesmo que seja difícil, que demore anos, ele responde. Meu pai poderia ter descansado como já descansou. Papai já dorme. Mas realmente foi a mostra do poder dele que nós temos que fazer aceitar. Eu só tenho que agradecer e ofereço esse testemunho para minha mãe, que é uma mulher, que foi uma mulher de fé, de oração, que sempre falava para mim, não desista, ore sempre, fale sempre com Deus. Ele está aqui do nosso lado, irmão. Ele segura na nossa mão, ele se enxuga as nossas lágrimas. Não deixa a gente desistir, jamais. Obrigada. Amém. Eu quero terminar só com aqui sobre um salmo. Tá bem? Que é o Salmo 145, 18, 19. O Senhor está perto de todos os que o temem, que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos dos que o honram quando lhe pedem ajuda, ouve-os e salva-os. Amém. Amém. Obrigada também à irmã Cibele, que Deus a continua a abençoar. E agora temos uma surpresa. Eu tinha dito que a terceira pessoa que eu tinha convidado não podia estar presente porque ela estava doente. Mas graças a Deus ela vai estar presente. É uma filha desta igreja, é uma jovem. É a nossa Ana Filipa. Obrigada por teres vindo. Sim. Bom dia e bom sábado a todos. Realmente eu era para não vir, ontem comecei-me a sentir mal e tive com muitas dores de barriga, hoje de manhã também, mas comecei a ver o culto e a falar sobre oração e pensei, meu Deus, eu não posso deixar de vir e por mais simples que seja a minha experiência, eu tenho que dar testemunho dela, porque é bom. E eu ainda estou com o coração a pulsar muito rápido porque eu vim para aqui a correr. Eu não posso deixar de dar testemunho, nós vimos muitos jovens da nossa igreja e normalmente são sempre os adultos que vêm para aqui falar das suas experiências, porque já viveram mais tempo que nós, mas é bom vermos como nós jovens também podemos ter uma excelente experiência com Deus. E desculpem lá a minha voz estar a tremer, mas é que eu estou mesmo muito nervosa. Eu tinha várias experiências para vos contar, e muitas delas em família, mas eu escolhi uma experiência que é só minha, e é simples, mas guardei-a no coração, tenho-a escrita num pequeno caderno em que escrevo as minhas experiências com Deus. E ela passou-se há cerca de 1 ano e meio. E aquela semana para mim tinha sido muito difícil. Tinha a lição dos pequeninos para preparar, tinha imensas avaliações naquela semana e sabia que na segunda-feira a seguir ia ter uma frequência de ética. E no meio disso tudo eu queria sempre começar o meu dia com Deus, chegar a casa depois da faculdade e estar com Deus e deitar-me e falar com Deus. E pôr Deus em primeiro lugar naquela semana foi extremamente difícil, mas eu disse, não. Se eu ponho o meu Deus em primeiro lugar, eu sei que, independentemente das notas que eu tenho, Ele vai estar comigo. Não importa se eu passo, não importa que eu chumbe, eu vou conseguir atingir os meus objetivos. E eu realmente naquela semana custou muito a levantar-me mais cedo do que o normal para orar, ir para a faculdade e fazer tudo o que eu tinha para fazer, chegar a casa e ainda ter que preparar o dia da manhã, ainda ter que preparar a lição das crianças. E sexta-feira eu cheguei, ok, sexta-feira é um dia que eu tenho mais livre, vou então concentrar-me para a frequência de ética da próxima semana. Não aconteceu, não consegui preparar. E chegou sábado, e sábado devia ser um dia de descanso e para mim foi estressante porque eu estava sempre preocupada. Então, quando se puser o sol, eu tenho que estar. Quando se puser o sol, eu tenho que estar.
E realmente depois do sol eu fui estudar. No domingo tentei estudar também, mas não foi suficiente, porque era uma grande quantidade de matéria para estudar, era mesmo muita, e eu não estudei nem metade. E então eu fiquei em stress naquela noite, nem sequer consegui dormir como deve ser. Acordei de manhã, falei com Deus e disse: tens que me ajudar, porque eu não vou conseguir assim. Cheguei à faculdade e pensei para mim: ok, é agora que eu vou chumbar uma cadeira pela primeira vez na minha vida. E os meus colegas todos assim, nervosos, com os papéis na mão: então isto é aquilo e não sei o que. E eu: meu Deus, eu tenho que sair daqui. Fui para a casa de banho, fechei-me na casa de banho e comecei a orar. Pus-me de joelhos e disse: Deus, eu entrego os meus caminhos na tua vida, eu entrego a minha vida a ti. Não é por uma cadeira, se eu chumbar, que a minha vida acaba. E eu sei que tu estiveste comigo ao longo desta semana, tu ajudaste-me e sabes como eu te pus em primeiro lugar. E independentemente da nota que eu tenha, independentemente se chumbo ou não, não importa. Eu sei que a nota que eu tiver foste tu que me deste, foste tu que me ajudaste a conseguir aquela nota. Portanto, tenho um 9, tenho um 8, tenho um 10, tenho um 20. Impossível. Pensava eu naquela altura. Não interessa, eu vou ficar feliz com aquilo que tu me deres. E se tiver que fazer outra vez, faço outra vez, não há problema, tu vais estar comigo. E então eu saí da casa de banho e toda a gente reparou: a Ana está diferente, chegou com uma cara aterrorizada, saiu da casa de banho, o que é que aconteceu lá dentro? E então os meus colegas começaram a perguntar de coisas. Então, tu sabes o artigo não sei das quantas? Assim, sim, esse artigo é o tal. E depois: olha, vê lá isto aqui, vê lá se tu sabes isto, vê lá. E começaram-me a mostrar matéria. E eu: pronto, ok, vamos lá ver. Entramos para a sala e o professor entregou-nos a frequência. E eu estava: ok, está tudo bem, estou na paz, Senhor, estás comigo, está tudo bem. Estava a sorrir, até a professora achou estranho eu estar a sorrir numa frequência. Ninguém sorri quando está numa frequência. Eu virei as páginas e qual era o meu espanto? Que tudo aquilo que eu tinha falado com os meus colegas antes de entrar para a frequência, tudo aquilo que eu tinha estado, que foi praticamente nada, era a única coisa que saía na frequência. E eu fiquei: meu Deus, tu és tão bom, como é que é possível? És tão bom. E eu a fazer a frequência e cada vez mais pensava: Deus é tão bom para mim, eu não mereço. Deus é tão bom para mim, eu não mereço. Todas as perguntas, os artigos que saíram, foi tudo o que eu estudei. Não houve uma única pergunta que eu não tivesse estudado naquela frequência. E eu, naquele dia, eu fui outra vez para a casa de banho chorar e ajoelhar-me a seguir à frequência e dizer: Deus, és tão bom, obrigado, eu não mereço o que estás a fazer por mim. E podem achar que é uma experiência pequena, mas para mim foi das melhores da minha vida, porque eu vi que Deus cuidou de mim. E não faltei com nenhuma responsabilidade na igreja, não faltei com nenhuma responsabilidade na faculdade. E quando saíram as notas eu fiquei: eu não mereço mesmo. Tive 17,25, foi a melhor nota do meu ano e eu fiquei: oh meu Deus, como é que é possível? Foi mesmo uma experiência única com Deus e espero ter muitas mais por isso. E foi a oração, foi o meu relacionamento com Deus. E com tudo o que eu faço de mal, Deus ainda me ouve. É muito bom mesmo. Obrigada. Sabemos que Deus te irá continuar a abençoar e tudo irá correr bem desde que confies em Deus. Vamos terminar, mas antes, porém, eu gostaria de terminar com o conselho do próprio Deus para nós. Vamos ler 3 passagens. Uma encontra-se em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim, todos nós conhecemos: orai sem cessar. A segunda, vamos a Mateus 7, 7. Mateus 7, 7 diz-nos assim: em vão... Não, enganei-me, estava em Marcos. Peço desculpa. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis.
batei e abrir-se-vos-á. E a última, encontramos em Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13. Estamos todos lá? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém.